Fala galera, mais um podcast aqui no CriaTV. Estamos no Pode Crer hoje com um amigo, com muitas especialidades, mas o melhor de tudo que a gente vai bater um papo aqui, vai trazer muito conhecimento aqui para o nosso diálogo de hoje. Glauber, prazer te receber, meu irmão. Prazer, amigo. É bom estar aqui. Esse encontro foi um encontro muito esperado por nós, né? É bom estar com você e, sobretudo, poder conversar sobre a igreja, sobre E a já vida tem um da tempinho igreja. que a gente tá querendo marcar esse bate-papo Muita aí. coisa, né? Graças a Deus. Muitas águas já rolaram. Quando você me mandou mensagem de novo, eu falei assim, caramba, vamos ver se Agora se vai. agora a gente consegue, né? Mas vai ser um tempo bom, com certeza. Então, queria que quem tá aqui, talvez não te conheça, pudesse conhecer seus ofícios, né? Ser um amigão de longa viagem aí, de longas jornadas que estudamos juntos. Mas eu sei que você continuou aí tendo outras formações. Como que tá teus status hoje? Hoje você tá pastor, Isso. né? Em qual igreja? Quais são os Então, seminários que você dá eu aula? sou pastor desde 2012 e tenho o privilégio de pastorear a igreja que me converti, a Igreja Batista Jerusalém. Dou aula desde 2014, já faz mais ou menos 10 anos que eu trabalho com educação teológica. Dou aula no Seminário Batista de Duque de Caxias, hoje no Instituto John Hus, que também é na cidade ali do Gramacho, na Igreja Batista Acolher. Trabalho no INEC, que é o Instituto de Cultura e Educação lá na Maré, também 10 anos que eu estou por Legal. lá. Dou aula. A boa parte das matérias que eu trabalho lá no campo teológico é Novo Testamento, homilética, algumas no campo social, que é uma coisa que a gente vai discutir, né? Essa igreja de sociedade, teologia de cultura, essas coisas todas. De 2019 para cá, consegui entrar na UERJ, na FEBEF, aqui em Caxias, então fiz uma formação pedagógica que contribuiu pra caramba. Consegui fazer uma especialização em ciência da religião e depois, Legal. por conta, nosso filho, eu tenho um filho que vai fazer 7 anos e ele tem TEA, né? Ele é autista, nível de suporte 2. E aí mudou pra caramba a nossa vida. Né? Que aí a gente foi entender o que é isso. Aham. E aí, em relação a isso, eu já estava na pedagogia e me especializei em psicopedagogia e neuropedagogia também. Ó, que legal. E tô aí. Tu tá clinicando, atende? Eu também sou psicanalista clínico. Aí tô clinicando desde 2021. Estudei psicanálise em 2000, me formei em 2012. Mas aí fiquei uma janela gigantesca ali, porque aquela história de você estudar, não, a gente quando estuda essas coisas, não vou fazer só para cuidar da cabeça, para dar conta de mim. E aí, na verdade, conversando com o meu analista, eu descobri que eu estava, na verdade, me sabotando, né? Aí ele falou assim, cara, por que você não está fazendo isso? E aí aquela pergunta eu falei, caramba, eu posso fazer, eu tenho condições, eu consigo dar conta, e aí tô também navegando nas águas da psicanálise. Legal. Tem sido algo muito, muito importante para mim, para minha vida, para minha casa. Eu sou casado há 14 anos, né? E é isso. Eu sou teu amigo. eu que sou privilegiado de participar disso tudo na sua história. Que bacana, cara. Mas vamos lá, vamos esquentar esse bate-papo aqui. Esquentar de uma forma assim, lúdica, né? A gente vai falar, o objetivo aqui é a gente esclarecer algumas ideias e abrir o diálogo. De Sim. repente a galera ali vai comentar também e depois a gente vai interagir após o vídeo subir. Mas o assunto central da mesa sempre é falar sobre o reino. Pensando nessa ideia de reino, missão, a missão está em nós, o Mission Day, né? Como que a igreja hoje lida com essa missão para o tempo de hoje para impactar a sociedade? Nesse aspecto de igreja local. Embora a gente fale de reino, mas vamos de dentro para fora. Como que a igreja, instituição ali, templo, organização, ela faz o reino no seu ambiente local ali, no seu bairro? O que ela precisa fazer ou o que ela deve buscar para fazer essa missão de Deus ali? Quais são os passos que você enxerga? Assim, enquanto eu vinha para cá, eu fiquei pensando sobre tudo que a gente iria conversar hoje. E acho essa pergunta interessante porque a ideia da missão da igreja sempre foi um grande tabu. Se a gente
por exemplo, olhar para a história da igreja sempre foi uma discussão, né? Essa coisa, o que de fato é a missão da igreja, qual é a missão da igreja. Aí a gente tem uma ala ortodoxa que está defendendo a todo custo que a missão da igreja é, de fato, tá na prática do púlpito, é a Bíblia aberta, é o evangelho exposto. E tem uma outra galera que está dizendo que não, a missão da igreja é dar comida aos famintos, vamos cuidar dessa galera, vamos pregar uma palavra mais encarnada, mais próximo do oprimido, desse que sofre. E aí o Pacto de Lausanne já traz para a gente essa ideia, né, que é uma briga constante. Uhum. Mas assim, trazendo para a ideia da igreja local, tem uma coisa que o Paulo trata, e ele fala dos romanos, que eu acho que é uma questão interessante. O Paulo nos aconselha a discernir o tempo. Eu acho que a igreja local, ela só vai conseguir cumprir a missão entendendo que a missão é essa coisa para fora. Legal. O basicão mesmo de pensar que igreja é isso, não é chamado para rua, Sim. não é chamado para fora. A eclésia, né? Então, quais são as necessidades básicas da nossa localidade? Eu acho que tudo tem que estar pautado nessa pergunta. Sim. Eu tenho uma fala provocativa e, assim, às vezes mal interpretada, mas e você pode me corrigir. Eu acho que o real papel da igreja, instituição, é fazer as boas novas em atos de justiça. Acho que o papel da igreja é assistir o necessitado. E deixa eu explicar. E aí eu quero separar isso de assistencialismo. Porque a igreja tem feito muito assistencialismo. Levar roupa e colchonete no período agora de frio. Não que isso não deva ser feito. Vamos levar quentinha aos moradores de ruas, pessoas em vulnerabilidade. Não que isso não tenha que ser feito. Mas eu acho que isso é muito superficial em só fazer isso e achar que se fez uma missão. Eu acho que isso é a primeira camada de chegar à necessidade e ver qual é a real necessidade que aquele indivíduo está ali. Porque para alguém estar na rua, saiu de alguma casa, saiu de algum ambiente, saiu de algum núcleo familiar. Então, alguma coisa fez ela permanecer ali. Mas por que eu digo isso? Porque eu acho que todas as outras ações cabe ao Espírito Santo convencer, instruir. E o que cabe à igreja? Fazer o físico, né? É como os discípulos entrando no templo e o homem lá na porta pedindo esmola. O que tenho para dar? Nada. Nada de espécie, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. E diz o texto que, estendendo a mão, seguraram até que seus artelhos foram firmes. Ilustrando aqui, né, esse segurar até que os artelhos fiquem fixos, pode ter sido a ideia de uma jornada, de uma caminhada, ou a adaptação ali do milagre instantâneo. Isso indifere a condição. O que, de fato, apresenta é que sustentaram, que organizaram ali de uma forma física para que aquela adaptação do milagre, para que aquela evolução física tivesse os passos iniciais tendo contato, tendo presença. Então eu acho que o papel da igreja é fazer atos de justiça, atos que realmente transformam a vida das pessoas por algo humanizado, por algo de um contato. E aí sim, pode iniciar por uma quentinha, pode iniciar por um trabalho social ali, corriqueiro, mas eu acho que não tem como fugir disso. Então, eu não discordo em nada do que você falou, porque o que eu acho, e aí assim, existem muitas camadas nessa questão. Por quê? Porque existe muita aquela preocupação de você de perder uma finalidade institucional. Uhum. E a gente sabe do que seria esse perder. A gente está falando de problemas ligados a figuras de autoridade, a própria aquilo que aquela estrutura alimenta, as coisas que a maneira como aquilo está estruturado. E aí, quando você democratiza demais isso, traz isso mesmo para o chão, essas coisas vão perdendo do sentido mesmo. Elas vão perdendo... Vão tirando o sacramento delas. Acabou. Você vai... Aquilo fica totalmente desacralizado. Fica uma única coisa. E, de repente, esse é o grande desafio de entender isso. Você me fez lembrar... Eu estava numa reunião de professores uma época, num dos seminários que eu trabalho, e essa discussão aconteceu. E aí você tem uma pessoa que estava aula de evangelismo, e esse evangelismo básico, essa coisa da rua, e tem uma professora
que é formado em serviço social, que conhece o terceiro setor, que entende a importância de você saber se aquela cidade tem abrigos públicos, se tem atendimentos públicos. E ela diz, cara, isso de fato, na prática, no concreto, isso não vai tirar aquele cara Não dali. vai. Aquele cara vai continuar ali Na esperando a ajuda verdade, do dia essa seguinte. ação, às vezes, vai manter ele ali, né? Então, assim, de fato, claro, pegando aqui a palavra de Antônio Carlos da Costa, ele diz o seguinte: quem está na rua não tá querendo saber a diferença de assistência social e assistencialismo, quer comer. Sim. E ponto. Ele não está preocupado se o colchonete é um assistencialismo ou se é uma assistência social concreta. Isso é um Ele problema nosso. É um problema nosso. É a gente que está propondo isso. E eu penso que as duas coisas precisam acontecer. Mas o problema é que é muito mais fácil. E eu digo muito mais fácil no sentido, mas muito entre aspas também, porque não é uma prática que as instituições religiosas fazem normalmente de uma forma tão legal assim, não é. Às vezes, em igrejas, alguns grupos se organizam e vão fazer isso, mas na verdade sem... não é uma coisa que aquela comunidade inteira está movida para aquilo. Não é bem assim também, mas acontece. Não é atos. Não é, exatamente. Porque senão, e todos partilhavam. Quem tinha entregar colchonete é a coisa que a gente faz assim, igual beber água, mas não é bem assim também. No entanto, é claro que acaba sendo mais fácil fazer isso, porque aí você, frio, reúne, vamos lá. Faz um movimento. Vamos lá agora, daqui a quentinha. Beleza, mas são movimentos muito específicos, que traz um senso de satisfação pessoal extraordinário. Né? Traz, inclusive, aquela ideia de estar fazendo a obra de Deus. Cumprir a missão. Cumprindo a missão. E aí, cara, isso a gente fica aí. Por quê? Porque, para além disso, implica, aí sim, estudar o que é o terceiro setor, compreender na cidade, se a gente está em Caxias, está em Belfor Roxo, está em nossa realidade de Baixada Fluminense, quais são as estruturas da nossa cidade. Por exemplo, você está lá entregando uma quentinha, o cara te fala assim, ô Gleison, eu quero sair daqui. Você não tem para onde levar esse cara. Vou levar esse cara para dentro de casa. Você vai viver esse conflito. Aí você, caramba, qual é o abrigo público que existe próximo, que eu consiga? Ou como a igreja vai mandar esse indivíduo para algum lugar e vai manter. Ou um lugar que não seja público, mas um lugar que precisa. Então, assim, a gente tem essa estrutura. Então, esse era o questionamento dessa professora. Porque ela conhecia, ela falou, não, a gente tinha que fazer esse trabalho conhecendo essa estrutura. Então, eu também entendo que, sim, o que você está chamando de atos de justiça, de fato, é o que é a missão da igreja. Agora, é claro que, para a gente não ficar naquela aqui de repente, um conservador, um reformado muito chato, porque eles são chatos pra caramba, né? Dizer que a gente é comunista e tudo mais, coisa do tipo. E isso não tem excludência da pregação do evangelho, da exposição do texto bíblico como verdade que transforma o coração das pessoas. Mas o que precede tudo isso, o que vai preceder o discurso, são os atos mesmo. É o que você está chamando de ato de justiça. Isso é um fato. Eu também entendo que a missão profunda... até eu lembro disso quando eu li sobre missão integral com René Padilha. Eu lembro que ele fala sobre isso. Quando a gente não tem ideia, quando essa missão não é completa, ela não é missão nenhuma. Exato. Né? O conceito, né, que é até um conceito, o Bebeto Araújo também fala sobre isso, que é a ideia do evangelho todo, para todo homem, para o homem todo, essa integralidade do indivíduo. Essa coisa que às vezes a gente se desfaz dela. Isso é um problema histórico, cara. Sim, a gente ficaria aqui batendo muito papo sobre isso, porque é um problema muito histórico mesmo. A gente só queria saber da alma. O nosso negócio era de alma. Então, a igreja, se a gente olhar o protestantismo, ele vem desse movimento de confronto mesmo, de perspectiva da religião. A gente passa aí pela reforma protestante, a gente vendo isso, né? Tipo assim, aonde está o erro? O erro está aqui. Então, o que a gente precisa promover para melhorar o erro? Não é aqui a instituição, mas é a funcionalidade de como está se aplicando. Então, eu acho que às vezes o erro da igreja, instituição, e aí eu digo por mim, né? Eu também como pastor de uma igreja local, é a gente não conseguir delegar essas funções
por uma falta de capacitação que esses processos do tempo nos geraram. Por exemplo, a gente tem a sistemática do cumprimento da escola bíblica dominical, que é uma bênção. Mas qual é a finalidade dela? Às vezes a gente está ali muito mais pela função do que pela finalidade. Vou dar um exemplo histórico. Qual foi a finalidade da implantação da escola bíblica dominical e como que foi a função? A finalidade era um método de evangelizar as pessoas, mas antes de evangelizar as pessoas, tinha leitura. Ela tinha que fazer a alfabetização. Então, primeiro alfabetizava as pessoas. Quem são essas pessoas? Aqueles que não tinham capacidade de publicamente, de um outro veículo, receber conhecimento, receber informação. Então, a igreja ali, no primeiro momento, ela não estava aplicando o critério catequésico da religião. Ela estava aplicando o fenômeno didático. Vamos ensinar a ler, escrever, porque essa pessoa vai ter conhecimento, ela vai se libertar das suas mazelas, das suas arrogâncias, e espiritualmente ela vai ser alimentada. E o contexto também, esse contexto que você está falando também é um contexto de crianças que trabalhavam igual adultos, né? Exatamente. Então, eu liberto essa pessoa como? Dando a ela o poder de escolha, de pelo menos saber interpretar, de saber escolher e a partir de um conhecimento, né? Então, aí a gente tomou um modo que tem que ser escola bíblica dominical. Mas e se não for domingo? Pode ser quinta? Tem lugares que não pode mexer nisso, virou um sacramento. E isso impede a missão da igreja, porque às vezes a gente podia estar num domingo de manhã, fazendo algo com uma finalidade maior e não estar ali só para cumprir uma função, entende? Eu optei isso, eu sentei com a minha igreja e nós estudamos o que nós vamos construir com isso, qual a finalidade da nossa escola bíblica dominical. Se nós não estávamos tendo frequência, não estávamos tendo relevância, não estávamos tendo desenvolvimento, para que a gente tem esse dia, essa classe, essa função aqui? Nós mudamos para uma outra data. Hoje a gente faz o nosso estudo bíblico às quartas, né? Em grupos, homens, mulheres, jovens, adolescentes, e no domingo de manhã nós fazemos um trabalho evangelístico, porque a gente entende que a função precisa ser feita, então ela independe de ser escola bíblica ou escola quartica, e a gente continua com a função, mas mais o sentido, cumprindo a finalidade. Esse é um desafio da gente quebrar alguns paradigmas para que a missão continue avançando? É um desafio, porque normalmente o parâmetro é o conceito religioso, né? E aí quando você está trazendo a perspectiva da religião, essa coisa da mudança, da alteração, da ideia das alterações dos dogmas que já estão estabelecidos, das coisas que já estão sendo feitas há muito tempo, daquilo que já está no campo do absoluto, é sempre muito difícil. É sempre muito difícil, é sempre muito isolado. Não é uma coisa, por exemplo, não é uma reflexão que nós somos pastores de uma mesma denominação, que a denominação vai sentar para repensar isso aí. É claro que dentro da estrutura democrática que fundamenta o espírito da nossa denominação, porque nós somos batistas, a gente tem a igreja local, a autoridade para poder refletir sobre isso. Ninguém vai chegar lá da convenção para dizer, ô Gleice, o que você está fazendo aí? Não pode fazer isso. Não tem essa coisa de cima para baixo. Mas é uma reflexão interessante, porque quantas outras comunidades de fé, numa mesma localidade até, enfrentam os mesmos desafios, mas não conseguem fazer esse movimento. Por quê? Porque aquilo já está estabelecido. E aí, pegando esse termo católico, né, está sacramentado. Aquilo ali precisa ter, para constituir aquela instituição, um espaço que a gente... Não, para ser tem que ter CBD. Não tem EBD, é um problema. O que tem de manhã? Não tem escola bíblica dominical aqui, não? Não, domingo não. Não tem? Então, como é que vocês estudam? E aí, assim, mas você vai lá entender. Não, quarta-feira a gente está aqui. A gente tem escola de líderes. Que tem muitas outras igrejas que estão fazendo esse movimento. Entenderam isso, estão ficando nisso. Que é outra sociedade, né? A gente tinha um tempo que o domingo, que é o domingo do Senhor, que poderia ter sido, ou que foi convertido, né? Porque deveria ser sábado, mas não categoricamente, né? Mas
a ideia de que um dia é separado, porque todo dia é dia, Uhum. mas a sociedade mudou, né? Hoje as pessoas têm uma jornada tripla, dois empregos, a casa. Então, assim, a demanda que você tem hoje também para participar da comunidade de fé, para participar do culto, eu tenho 3 igrejas. Eu tenho uma igreja que vai na quarta, é um grupo de pessoas que às vezes não vai no domingo à noite. E eu tenho um grupo de igrejas que não está indo no domingo à noite, não está indo na quarta, mas ele está em outro movimento de discipulado, que é o movimento que a gente está implantando lá, né, para pequenos grupos, para casa de paz. A gente começou com casa de paz, né, que é um processo de familiarização com o bairro e tal. E a gente tem, por exemplo, a embaixada que roda no sábado, a gente tem as mensageiras que rodam no sábado, que também é um outro grupo, outra classe. Que é uma estrutura que faz parte daquela coisa. Que faz parte. Então, assim, são várias realidades, você tem que montar vários blocos e construir um alicerce. Porque são várias faixas etárias, são vários núcleos de pessoas, vários núcleos. Por exemplo, dificuldade hoje, núcleo de família. A gente vai fazer trabalho com família. E aí a gente tem que pensar, poxa, a gente tem as mães que não estão com os pais presentes, nós temos os avós que são os responsáveis pelos netos, que são mães e pais. Então, assim, antigamente era curso de casais e sanava o problema hoje o conceito familiar tá diversificado. Você tem muitos desafios. Muitos. E por isso que a gente volta lá para a maneira como para o nosso início de pensar. Se você não olhar, não discernir esse tempo, que tempo é esse? Porque eu acho que essa é a pegada. Que tempo é esse? Que igreja é essa? Que localidade é essa? Que pessoas são essas? Quem é que frequenta aqui? Se a gente não olhar para isso aí, vai ser muito difícil pensar, porque a gente tem uma missão direta, que é a missão do ID, a gente tem uma mensagem, que é a Boa Nova, o Filho de Deus nasceu, viveu e morreu e ressuscitou. A gente tem uma influência concreta, que é a Basileia, que chega com a chegada dele e que continua a partir da gente, mas sem essa percepção, sem essa compreensão do todo, do que está à nossa volta, você não dialoga, você não consegue, você fica totalmente distanciado. Agora, é claro, isso não é uma coisa que acontece sem a compreensão do desafio que é. Que você tem muitos desafios. Você tem um desafio de pessoas, você tem um desafio de ter pouco trabalhador para a seara. Às vezes, não é de pensar agora, na figura pastoral, a gente tem uma ideia, não é? Você tem uma ideia, você tem uma visão, mas às vezes você precisa de todo mundo para aquilo, ou pelo menos um grupo de pessoas, você não consegue dar conta. Você pode pegar a tua família e vai fazer o quê? Não dá conta. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Então, às vezes, tu tá ali ilhado, vibrando, pensando, mas a comunidade tá olhando para você dizendo assim, cara, não tô afim desse projeto, não tô querendo isso. Não quero me desgastar, então tem isso também, né? Então tem todas essas questões que, para além disso que a gente está conversando, que se apresentam como desafios para que essa missão seja no mínimo, encarnada, né? Tu acha que a igreja sem teologia é só um movimento? Então, eu acredito que a teologia é um produto da igreja. Eu faço essa defesa, né? Por exemplo, quando eu dou aula de teologia sistemática, eu costumo dizer que a teologia nasce ali. A teologia nasce ali, cara, porque ela não é essa coisa acadêmica, ela não tem essencialmente a sua origem nessa estrutura. Sim, ela vai virar uma coisa acadêmica, elitizada, reflexiva, racionalizada, ela vai se constituir um grupo para se separar do povo. Mas ela não nasce com isso. Tem um autor ele é alemão, não consigo pronunciar o nome dele. Não, ele é alemão, não, ele é sueco. E ele escreveu sobre a história da igreja, né? E ele fala sobre isso, cara. Qual era a primeira? Eu lembro de uma aula de teologia sistemática que eu tive também, eu acho que o professor Porto, e ele traz um texto que a gente também leu e que ele fala sobre isso. Qual era a grande discussão inicial? Era como falar de Jesus para a humanidade e como falar dessa humanidade a partir de Jesus. É o que a gente está falando aqui, né?
é essa mensagem ser prática. Exatamente. Ser de contato, ser de experiência, ser de partilhar. Eu sou do tipo do professor que toda vez que eu tenho a oportunidade de falar em sala ou em formatura, a última turma que eu fui para a Ninfa, eu falei sobre o meu título do meu discurso foi Volta para casa. Porque eu acho que para aqueles que estão vocacionados, que também é outra crise, a gente um dia pode falar sobre isso, que hoje eu fui para um seminário, você foi para um seminário, que a gente estava lá porque a gente entendeu a vocação. Nesses 10 anos, assim, mais um pouquinho que eu tenho dando aula, o que é muito, você pergunta a galera, e cara, você tá aqui para quê? Eu tô aqui para aprender mais. Mas o cara, às vezes, ele não tem relação alguma com a comunidade de fé, ele não tá preocupado com a comunidade. Tá ele ali, não quer às nem vezes, voltar. porque tá com o tempo ocioso. Então, isso aí, e ele não quer nem voltar. Ou, às vezes, ele tá até ali porque ele quer provar que aquilo que está sendo feito, dito, também tá errado. Então, assim, eu sempre faço esse movimento de trazer o seguinte, de propor esse enfraquecimento da teologia, que não é uma coisa minha. O reitor da Faculdade Unida, ele fala sobre isso, né, o Vanderlei, eu tive aula com ele, e quando eu fiz a complementação teológica, e ele traz isso, dessa questão do que é esse enfraquecimento. É pegar esse discurso, deixar esse discurso apontado lá para a obra do Cristo, de uma maneira que os outros compreendam a coisa, é fazer essa teologia cada vez mais humana, mais próximo das pessoas. Então, de fato, eu acho que não tem teologia sem igreja. Eu acho que não tem teologia sem igreja. E também não tem igreja sem teologia. Não tem. Na verdade, eu não consigo fazer essa separação. Porque, errada ou não, fraca ou forte, reflexiva ou não, todo e qualquer, digamos, movimento cristão tem uma teologia. E aí é uma coisa prática. Só um exemplo aqui para não me estender muito. Eu estou escrevendo sobre o estágio supervisionado em gestão, né? E aí refletindo sobre teoria e prática na pedagogia, minha monografia. E uma coisa que eu parei para pensar nisso tudo que eu estou discutindo, a gente sempre tem aquela frase, porque na prática tudo é diferente, porque a teoria é uma coisa, a prática é outra. Cara, toda prática tem uma teoria. Essa divisão é loucura, isso só está na nossa cabeça. O cara ele pode estar praticando algo que está desassociado com uma teoria que ele aprendeu. Mas o que ele está fazendo está pautado em alguma teoria, errada ou não. Ou a prática vai desenvolver uma teoria. Ou até mesmo no campo prático, isso aí. O campo prático também é esse lugar. Então eu estou pegando esse gancho para trazer isso para a igreja. Cara, não tem isso. Aquela igreja é desviada, aquela igreja tá longe daquilo que a gente chama de um crivo doutrinário sadio. Sim, mas ela não está sem estrutura teológica. Ela não está sem estrutura teórica. Ela tem uma base teórica. É a melhor base? Bem, a gente discutiu, pensou, olhou daqui para lá. No nosso crivo, no nosso modo de pensar, não é. Tá sem conexão histórica, sem conexão crítica, sem conexão gramatical, sem várias conexões que seriam necessárias para se ter uma teologia sadia. Mas é uma teologia, cara. Não pode dizer, com pior que seja aquele movimento, que ele não tem um pensamento estruturado. Que ele não parta de alguém que disse assim, não, vamos refletir sobre isso, vamos constituir esse credo, vamos apontar esse caminho. Não tem como. E isso é muito forte, porque realmente existe uma crítica muito forte sobre a teologia da prosperidade, sobre a teologia da libertação, sobre toda a teologia, né? Mas, por exemplo, vamos pegar essa mais conhecida aí, que às vezes as pessoas nem conhecem, mas estão vivendo. A gente pega a teologia da prosperidade, a gente vê lá, né, a Igreja Universal. E aí, as pessoas normalmente começam falando com uma crítica. Não, porque é universal... Mas o quanto, que você falou, né, o quanto de teologia prática ali eles exercem dessas boas ações e tal, e está sendo feito. O critério sobre o aspecto ético, moral e tal, isso aí, sobre o posicionamento de como o líder conduz, isso aí é uma responsabilidade que ele vai arcar lá na frente também, com Deus e com essa própria sociedade que vai reverter de alguma maneira se isso também se torna negativo. Mas sim, ali a gente vê pessoas sendo transformadas, ali a gente vê pessoas sendo alcançadas por um mecanismo, por uma ferramenta. O que a gente não pode afirmar é que se é possível pensar
isso que a gente chama de igreja sem isso que a gente chama de teologia. Agora, qual teologia? É um pouco do que a reforma fez lá atrás, né? Não Como é que sei, vocês querem determinar só o que é e o que não pode mais ser? Né? Por que não pode pensar? Por que não pode questionar? Não, tem que pagar indulgência para ser perdoado. Sim. Mas por quê? Isso aí. Qual é a base por disso? exemplo, havia... A Né? Igreja Católica construiu aquilo que eles chamaram de economia da salvação. Era uma teoria. Uma teoria pautada na teologia do mérito, que o mérito era aquilo que os santos e Deus davam, mas os padres cuidavam. Então a teologia do... Aí você tinha que comprar uns méritos ali, né? Uma parada legal. Você comprava umas paradas, pá, os caras tinham... Não, agora você tá com mérito e tal, uma coisa meio... E aí tinha a ideia dos sacramentos, que eram os 7 sacramentos, batismo, casamento, papá, e a indulgência. Então não é isso que você está falando é a prova cabal de que sim, cara, a gente está dizendo que agora tem que pagar pedágio. Aí alguém, mas por que tem que pagar pedágio? Não, tá aqui, a gente construiu um pensamento. A gente construiu uma linha, a gente escreveu. Tem uma tese aqui que fundamenta. A gente pavimentou, a gente vai isso botar aqui está fundamentado. Aqui. Você quer explicação? Tá, eu vou te dar uma explicação teórica. Você quer teóricos? Tem teóricos também. Então, assim, não tem... a questão é a reflexão ética da coisa. E eu penso até mais que a questão é o distanciamento, aí sim, daquilo que a gente está chamando de tradição cristã, sobretudo pensando à luz dos evangelhos, dessa produção das comunidades mateusina, lucana, de Marcos, de João, aquilo que essas comunidades construíram e nos deram enquanto textos evangélicos, biográficos e históricos acerca da figura histórica de Jesus de Nazaré. Então, a gente olha para lá e vê assim, e aí a crise, né? Pô, tem muito distanciamento, isso está longe pra caramba, não é bem assim. Você olha para a própria construção da figura de Jesus e percebe, cara, como é que esse cara se comportou diante disso. E esse cara é para onde eu preciso chegar. Então, peraí, a gente está indo para outro caminho, totalmente. Então, eu acho que o filtro ético para isso tudo que a gente está falando, para toda essa pluralidade teológica que é possível e que é real, é essa ética, e aí sim, do evangelho e dessa produção. Para a igreja desse tempo, né? Porque a gente, quando ouve muito a ideia de igreja, a gente pensa dessa instituição hoje em uma formação no tempo de Jesus e não tinha essa instituição lá. Lá era um movimento, lá era uma ação que hoje a gente tem que resgatar e fazer. Jesus não pensou em nada do que a gente tem hoje. Para a igreja, vamos ser sinceros aqui. Para a igreja do tempo de hoje, para essa sociedade, o que a igreja deve fazer ou precisa ou tem que fazer para gerar um impacto na sociedade? Então, assim... Se a gente pudesse classificar assim, coisas que realmente precisam ter nas nossas igrejas. Nossas igrejas precisam fazer isso. Mesmo que seja no campo teórico. No campo teórico... O ideal é que tenha isso. O ideal, vamos falar do ideal? Assim, o que é ideal é a gente tem que manifestar o reino de Deus. E aí, como manifestar o reino de Deus? Com aquilo que implica, que centraliza o ser humano, que visa o ser humano acima de tudo, e se envolver com todas as causas que são para o benefício da humanidade, sobretudo pensando na igreja local da localidade. Essas bandeiras precisam ser da igreja, precisam estar ali. Tem uma relação de ética e de verdade entre o discurso e a prática, seja tanto da perspectiva daquela santidade, da regra moral, tanto da ideia do amor, da prática comum, das relações, né, dos afetos, de ser um lugar de acolhimento, um lugar seguro. Às vezes não precisa. Tem muitas igrejas, muitas comunidades que são lugares seguros. Lugares onde as pessoas poderão se abrigar, poderão ir, poderão chegar lá do jeito que for, da maneira que for, e serem recebidas apenas. Serem acolhidas. Né? E isso é fundamental. Isso são características que causam impacto. E são características simples. Isso leva a igreja para ser
para ser um movimento progressista, né? Porque quando a gente faz isso, humaniza e tal, a gente, na verdade, vai fazer e vai alcançar as minorias. A gente vai alcançar ali a mãe que depende do sistema político para ter o Bolsa Família e tal, mas mesmo assim aquilo não é suficiente. A gente vai alcançar esses adolescentes que, por ficar nessa marginalidade, né, nessa marginalização, eles acabam indo e tendenciando a ter uma vida criminalizada ou erotizada. E aí, como é que você traz esse povo para dentro da igreja? Você tem que fazer trabalhos que os recebam, porque se fizer culto, talvez eles não tenham a necessidade de ir para o culto no primeiro momento. Mas se você fizer com tiver um futebol, hoje em dia você uma aula de... É o que você tem lá, aula de dança. Lá a gente tá trabalhando lá na igreja pra gente terminar a nossa sala de esporte. A gente tá no movimento cada 15 dias, uma molecada do bairro. Aí agora eles já estão indo na igreja domingo. Então, esses movimentos nesses lugares são mas a estratégias finalidade, o que eu quero extrair é o seguinte: a finalidade não é catequizar essa galera. Então, você não vai pro futebol para ter que ir pro... Então, cara, mas aí, vamos pensar o seguinte, a gente isso tá é uma pronto, coisa natural. Se você tá se envolvendo aí ali, você vai saber que aquele ambiente ali do futebol é o mesmo ambiente de culto ali, que tal. Eu penso que a dificuldade pode ser que esteja exatamente aí. Porque a gente está pronto para essa perspectiva. Porque o que é evangelização? Né? Dentro desse quesito. Dentro dos moldes antigos, ela tá ali, vamos ler aqui, vamos buscar, vamos orar. Isso acontece, beleza. Mas o cara vai lá para jogar bola. Sim. Ponto. Aquela moça foi lá para fazer um exame de vista que teve lá naquele dia. Aquela pessoa foi lá pro balé, pro judô, pra escola de música. Ela entrou lá, entendeu? Mas aí, vai ter os resultados? Não sei. Qual resultados? Essa galera vai aceitar Jesus agora? Vai aceitar Jesus aqui? Pode ser que sim, mas pode ser que não. A nossa igreja vai sair dos 70 membros e vai para 500, porque agora a gente abriu a porta para a comunidade, porque uma vez por mês a galera corta cabelo de graça. Cara, não sei. Eu não sei se... Não tem essa coisa. Por quê? Porque, na verdade, evangelização nada tem a ver com colonização. A gente não está querendo propor uma outra... A gente não está impondo uma coisa em detrimento à outra. E também não tem a ver com essa coisa, esse cara era dessa religião, veio para mim, esse cara era desse lado, veio para o meu. Porque, na prática, a mentalidade é essa, mas na real é isso. Exatamente como você falou. A gente faz esse movimento, igual a gente estava conversando aqui. Você faz lá trabalho com criança. Se você olhar esses trabalhos todos, você sabe que é investimento o tempo todo. Você vai fazer investimento o tempo todo. Que poderá dar maravilhosos resultados. Sim. Como poderá... E se der, é a longo prazo. Isso. E o que eu tô chamando de maravilhosos resultados é muito dentro dessa caixinha. De pai vir, de não sei o quê, daqui a pouco você tem um boom. Mas pode ser que não. Agora, assim, quando você fala de... Se você está pegando a ideia de movimento progressista para olhar para essas minorias, para pensar isso, para olhar que a origem, que a ideia de se pensar em movimento progressista tem a ver com o envolvimento com essas causas, com ato de justiça, com essas minorias... Porque a palavra progressista, ela tende muito para o âmbito político, né? Mas o que eu queria expressar, talvez não fosse a melhor palavra, o movimento progressista, mas um movimento... não consigo extrair agora uma outra perspectiva. Não, eu acho que a palavra não é um problema. Pega o sentido dela e a ideia do movimento é esse mesmo. Essa galera surge politicamente para olhar para essas minorias, para poder olhar para essa galera que está marginalizada, ponto. Agora, assim, eu só acho que a igreja, quando age nesse campo, ela age muito dentro daquilo que você afirmou no início da nossa conversa. Essa é a missão dela, e ponto. No assistencialismo. Não, não no assistencialismo, na ação mesmo da assistência. Tá. Quando você falou que a missão da igreja é atos de justiça, sim. É exatamente isso. Eu acho que não há essa discussão pra se mim, tem ou não um cristão comunista. Eu acho que assim, não, cara, a gente não tem que estar preso em ideologia nenhuma, porque quando a gente
vai pegar a ideia de... O que é ideologia? A ideologia é aquilo que vai nortear a tua vida, que vai dar sentido para você. Sentido de vida, sentido de existência, que vai te dar propósito. Irmão, o evangelho não faz isso contigo, porque se o evangelho faz isso contigo, você não precisa de mais nenhuma. Exato. Nem de esquerda, nem de direita. E o que vai acontecer, porque a igreja, é aquilo que você deu o nome para esse nosso bate-papo, ela é essa coisa em movimento. Tem um texto que eu gosto de Lucas, que ele começa, acho que é o capítulo 8 de Lucas, em que ele começa falando exatamente sobre isso, cara, sobre essa coisa do reino de Deus, esse movimento e como que esse reino se movimenta, como que essas coisas se dão, como que isso acontece. Então, cara, assim, eu penso que a igreja não precisa dessas situações para, digamos assim, ela não precisa ser chamada disso ou daquilo, tá aliada àquilo ou aquilo outro. Na verdade, por si só, ela deveria agir e ser exatamente isso. É porque quando a gente fala assim, essa igreja de hoje não é a igreja que Jesus implantou lá, porque as pessoas falam assim, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja. A gente entende muito que as pessoas têm a concepção de que essa igreja é a igreja que Jesus instituiu. Jesus não instituiu essa igreja. Essa igreja ela nasceu através da perspectiva e da interpretação daquilo que já estava iluminado ao homem, e o movimento protestante, né, trouxe essa reforma. Mas eu penso assim, cara, qual é a finalidade daquele prédio lá? Se eu tenho um prédio de 1 andar, de 2 andares, de 3 andares, se esse prédio ele não gera movimento, ele é muito pouco, ele é muito pequeno para a gente se reunir 2, 3, 4 horas, 4 horas num domingo, 2 horas numa quarta-feira. Ele apequena muito a missão que esse prédio sirva só para isso, só para reuniões internas. Então eu penso que a igreja é um ambiente onde deve ter inclusão da comunidade. E aí a inclusão disso vai ser a partir de uma leitura de cada perspectiva local, porque não adianta você implantar o melhor método da igreja XYZ, implantar lá que talvez não vai girar, não vai rodar. Exatamente. E aí a gente tem essa dificuldade, que normalmente, a igreja local, ela é uma igreja muito característica de famílias, de pessoas muito vinculadas ali àquelas realidades, né? Às vezes a pessoa pode até se mudar, mas ela pertence àquela igreja porque ela está enraizada ali. Diferente de outras igrejas centralizadas, que são igrejas que têm inúmeros membros e fazem ações às vezes para fora, mas que não envolve ali o bairro, não envolve a igreja às vezes em si, ou a igreja mesmo, né? A igreja de pessoas nem faz parte daquela região ali. Tem essa diferença também de igreja local e igreja que a gente chama de transitória, né? Qual que você vê a diferença dessas igrejas na sociedade? De uma igreja local e uma igreja... Eu penso que uma alimenta a outra. Porque essa igreja que transita, ela vem de algum lugar. Saiu de algum lugar. Ela tá de algum lugar. Entre parênteses, pronta. Pronto, né? Ela tá ali. E o que a gente está chamando de igreja transitória, senão esse cara que é crente, que é membro do corpo, que com outros membros ele vai fazendo a diferença por onde ele andar. Ele vai cumprindo o ID, ele vai levando, vai manifestando o reino de Deus, vai humanizando aquilo que está numa estrutura totalmente desumanizada. Ele vai aparecendo desse jeito, né? Ele vai denunciando com a maneira de viver, vai influenciando com a forma de viver. Então, tem uma frase que eu gosto, que é a vida como denúncia e o corpo como mensagem. Então, essa igreja transitória, ela tá assim, ela está se propondo exatamente a isso. E a igreja local, eu entendo que a importância dela está justamente nessa, quando ela se propõe a fundamentar, a formar. E eu diria que até o conceito do próprio congressamento ali, do culto, da liturgia, ele é importante para esse processo. Para não ficar aquela coisa de que, então
Não, a gente precisa desse espaço, a gente precisa desse lugar, a gente precisa ali. Eu sou defensor de que a gente precisa se reunir, não de que a gente desconstruir que isso precisa, é fundamental. a Mas não questão pode que ser só isso. Isso a se gente torna só muito precisa, pequeno. isso aí, a gente só precisa entender que existe vida para fora daquilo ali. E que, na verdade, quando você ia falando, eu estava pensando numa coisa, eu estava pensando nas demandas, né? Esse nosso bate-papo, na época que nós éramos adolescentes, de repente a gente não faria. Porque esse caminho para o templo era uma coisa muito normal, muito comum. O templo era esse lugar. Eu quando assumi o ministério, eu lembrei de uma frase sua. Eu ouvi em alguma reunião de pastores que nós estávamos e tal. E assim, eu ainda não tinha assumido a igreja. Um ano depois, quando eu assumi, essa frase startou na minha mente. Assim, que foi... Quando eu era pastor auxiliar, eu tinha todas as soluções para o ministério do meu pastor. Quando eu assumi como o 01, como as o cara... As soluções se vão. Sumiram você todas. vai buscar o Senhor, porque... Porque assim, a gente está falando de muitas coisas que são fundamentais para uma igreja local, né? Como, olha, a igreja local... Traduzindo, né? A igreja local ela precisa ter trabalhos sociais, ela precisa ter a inclusão da sociedade dentro dela para que ela seja participante da transformação dessa vida. Sim. Então, por exemplo, a gente implantou uma época lá na igreja capoeira. Tinha um rapaz lá que lutava, pastor e tal. Eu falei, não, vamos montar um grupo aqui e tal. E não vingou. Né? Não foi típico da região da galera querer. E aí depois eu comecei, não, vamos tentar Muay Thai, vamos tentar Jiu-Jitsu, vamos tentar implantar alguma coisa, que a estratégia justamente era usar o espaço para que o espaço tivesse utilidade. E aí foi dando certo com o quê? Com futebol, foi dando certo com dança, foi dando certo com música, mas a coisa que mais deu certo, que é o que eu sempre pensei que eu queria desenvolver no meu ministério, era com formação. Hoje a gente tem um centro pedagógico, né? De educação infantil, reforço escolar, especializado em crianças neurodivergentes. Nós tínhamos uma pedagoga, uma psicopedagoga na igreja, que ela alugava um espaço para prestar esse serviço à comunidade. Então ela cobrava um preço popular, mas ela tinha um custo que aquele valor ali não era suficiente. Nada. E aí eu chamei ela, eu falei assim, cara, o prédio tá aqui, não tem por que você pagar aluguel lá. Mas... Aí eu fiz a reunião na assembleia, né? Organizei para que... do caminho. Organizei para que amanhã ou depois, se eu não estiver, aquilo ali tenha um respaldo para que ela não seja despejada e tal. E aí hoje, tipo assim, é a coisa que para mim mais me alegra o coração, saber que a igreja tá ali transformando e ajudando pessoas. Porque talvez essas pessoas não entrariam ali no dia de culto e não receberiam uma mensagem de amor, de acolhimento, de transformação. E é uma oportunidade. E ali elas estão recebendo. Né? Não de uma oratória, não de um sermão, mas de uma prática vivida. Sim, e isso também é uma... Por isso que quando a gente fala de missão integral, cara, ninguém tá abdicando da prática da pregação. A pregação tá lá. Isso tá pronto. E isso no livro diz, né? O René Padilha fala sobre isso. Quando você lê o que é missão integral, ele traz esse conceito, sabe? Ele fala sobre que a pregação não está excluída do processo. A anunciação do evangelho, em hipótese alguma. Agora, isso é interessante, porque a gente percebe que com mais que a gente está aqui conversando, a gente sabe que mas quando a gente também vai para a prática, nessa função pastoral, a gente entende os desafios que é implantar esse tipo de coisa. Sim, eu tenho a mesma perspectiva, eu tenho um prédio lá na igreja com 12 salas, meu maior sonho é fazer um negócio desse. E eu tenho muitos professores na igreja. Só que aí a gente tem o desafio de convencer essa galera de dar mais um dia, além da semana toda, que eles já dão para trabalhar para alguém. Sim. A gente agora recebeu que até dízimo também, né? Que a gente às vezes pensa no dízimo só no financeiro. Monetário. A gente recebeu uma proposta de abrir um projeto lá, de sediar um projeto. Legal. E aí, assim, o coordenador veio falar comigo, vou votar isso na Assembleia agora. Eu falei, cara, ele falou, pastor, eu sempre vi que o senhor queria isso. E às vezes o que me faltava? Porque às vezes o que falta não é o espaço, cara, é gente. Sim. É gente que tem a capacidade e que, tipo assim, cara, eu consigo.
eu não tenho lugar. Eu quero dar aula de capoeira, mas eu não tenho lugar. Pô, eu tenho lugar, vamos dar. E aí é o desafio da instituição Entender. quebrar os paradigmas. Porque, por exemplo, os caras vão tocar aqui berimbau, né? Vão cantar o quê? Ou, por exemplo, vai ter uma atividade... De dança. De dança, ou acadêmica mesmo, escolar lá. As pessoas talvez não vão vir com as roupas que elas viriam pro culto. Não vão, né? não vão As vir. Meninas... É claro que você pode vai instruir, mas você não pode impedir. Exatamente. Né? As pessoas vão levar juntos consigo as suas crenças, seus adornos. E aí, ali é só um prédio. E a gente precisa, eu acho que nessa condição de pastor local, porque assim, o nosso bate-papo aqui não é um bate-papo de quem tem receita, né, cara? É um bate-papo de quem tá na lida pastoral, com os mesmos desafios de muitos colegas, de cara, eu sonho, eu tenho essa visão, o meu chão teológico parte daí, a minha percepção do texto bíblico parte daí, o meu sermão no púlpito é esse sermão, o seu, mas caramba, por que isso não está acontecendo com a mesma intensidade da maneira que eu creio? Porque a gente depende também, além de toda uma estrutura, a gente depende que as pessoas de fato compreendam isso minimamente, né? Mas a grande questão é a gente não deixar de dar os micros passos, que eu acho que isso é o mais importante. A gente cuidar, se eu não posso fazer sozinho, tá aparecendo essa oportunidade de parceria, eu falei para o administrativo, cara, é uma oportunidade. Se amanhã, mas financiamento é uma autoridade constituída, é um político, que seja, mas, meu irmão, se amanhã ou depois já está ali, já está consolidado, se acontecer alguma coisa com esse camarada e que ele não puder mais segurar, a gente já tem uma base, a gente já, de repente já teve tempo para manter isso, manter aquilo outro. Exato. E se colocou à disposição, porque eu acho que essa é a parada. A igreja se colocar a serviço daquela comunidade. E aí o mínimo, é o que eu falei, um futebol lá às vezes é o suficiente, é um dia para jogar bola, é uma sala que daqui a pouco vai estar pronta para eles lá ver um filme dia de sábado, para estar lá jogando um totó, uma sinuca, alguma coisa do tipo. Porque numa realidade que ninguém tem isso, mano. Os caras não têm isso. Que não é uma realidade comum. Então, também, como pastor local, uma coisa que eu fui meio que me doutrinando é entender assim, o mínimo, o micropasso mesmo. Eu não posso não fazer nada, mas o que eu consigo fazer? O que está no meu raio? Raio de visão e raio de ação. De possibilidade. Eu enxergo lá, mas eu alcanço aqui. Então vamos alcançar isso aqui. O que eu posso fazer agora? É aquela coisa do samaritano. Ele falou assim, cara, eu tenho aqui um pouco de azeite que eu trouxe, tenho uma atadura aqui, um dinheiro para pagar umas estadias de cidadão. É o que eu vou fazer agora. Aí a gente volta. O que a urgência está pedindo, mas assim, eu vou voltar. Sim, e assim, sim. A coisa do ato, né? Da justiça. Eu acho que é importante também essa ideia de como inserir a igreja espiritual, né? Os membros. Eu sou muito provocativo nos sermões. Eu sempre faço uma dinâmica, eu sempre estou fazendo um movimento com a igreja. Mês passado a gente fez 12 dias de oração 6 horas da manhã. A gente abria uma reunião online para eu ver quem tava. Entendeu? Para eu ver, não, tu não quer orar? Então vamos orar às 6 horas da manhã. E agora a gente está numa campanha de 21 dias de lives. Nós estamos fazendo uma devocional 21 dias, 30 minutos. Texto bíblico, exposição, perícope do texto e exegese. O que o texto está falando? Nada mais disso. Só com a comunidade ou para todo mundo? Não, tá lá no Instagram da igreja. Quem quiser entrar, entra. Tem um monte de gente que não é da igreja, mas eu estou fazendo essa provocação com a igreja para a igreja ver o papel dela de ser participativo. Então, assim, teve alguns sermões que eu fiz que depois algumas pessoas me procuraram e eu sentei para revisar. Por quê? Um deles, o leproso entra no caminho de Jesus. O que Jesus faz? Toca nele. Judeu, não podia. Não pode ser alguma. Leproso, não podia nem tocar, mas olha quantas barreiras Jesus vai quebrando ali. Um outro, multiplicação dos pães e dos peixes, que é um texto ápice do milagre. E as pessoas ficam dificultosas de entender qual é a finalidade daquele texto. Porque eu olho para aquele texto, eu preguei, eu falo com eles, falo com a igreja e falei, irmãos, mais importante do que o milagre acontecer, na forma que a gente interpreta, é que ele aconteceu. Ponto. Então, assim, eu vejo Jesus chegando num lugar e um grupo transitando de um lugar para o outro. Aí Jesus chega e fala, o problema é de vocês. O discípulo chega com um problema, né? Pastor,
Ó, tem muita gente aí, o futebol tá Dá de dando muito comer pra essa menino. galera. O que a gente vai fazer? Resolve aí, pô. O que Dá vocês de- têm pra Dá resolver? de comer pra essa Não galera. não tem nada, porque Eles não vão tem nada embora. perto. Aí no meio do sermão eu falo, quem tem uma bala aí? Quem Uhum. tem um biscoito? Quem tem uma mamadeira? Ali no meio da igreja a gente já tem isso. Então aí eu começo a falar, será que nesse grupo que tava transitando, era uma caravana, ninguém tava levando um lanchinho, ninguém tinha comida, É. e só foi apresentado 5 pães e 2 peixes. Beleza. Aí alguém apresentou. A partir daí Jesus multiplicou. Aí eu crio uma exposição aqui de pensamento, de uma exegese, de olhar para o texto e falar assim, a multiplicação se deu em sair dali da mão de Jesus ou começar a sair do meio deles mesmo. Não que dali não saísse, mas enquanto Jesus estava multiplicando ali, a galera começou a botar na nossa frase Você aqui, sabe que começou a botar para jogo. então, você sabe que essa interpretação é uma. Eu gosto de interpretar o texto desse jeito, apesar de que, para uma perspectiva mais ortodoxa, isso Cria uma problemática. isso tem a problemática com o milagre, porque Sim. mas nessa linha, Mas eu pra mim não entendo muda o Não, milagre. então pra mim também não, porque eu acho que é o que quando um Jesus- coração, O que Jesus fala, o que é melhor? Eu perdoar os pecados ou curar? Então, O que é mais difícil? quando um coração que até então está endurecido, né? E endurecido sobre qual aspecto? Pô, a gente é moleque, mano. Você já ficou no meio da turma, você já teve 2 bala house no bolso, 2 biscoitos traquinas, que você ia pro banheiro comer, pô. Você não queria dar pra ninguém. Sim. Isso aí é uma coisa básica. Então imagina, você não sabe o que aquela galera trouxe, você não sabe quem trouxe o quê. Você não vai ser o primeiro a tirar. Pô, mas aí o molecote foi lá e tirou da marmita que a mãe dele fez pra ele. Então, cara, pra mim, E tirou o básico, mais né? do que aquela história Tirou o alimento bonita básico. que um pregador pentecostal conta, que foi crescendo o pão na mão de Jesus e tudo mais. Cara, esse moleque ter tido coragem de dizer assim, Jesus, olha, tem umas 15 mil cabeças Esse aí já aí, foi o maior milagre. mas né? o que eu tenho aqui tá aqui. Coração Irmão, quebrantado. E sobrou 12 cestos, né, filho? Sobrou, mano. É porque essa coisa, né? Às vezes a gente tá naquela coisa do faltar, tá naquela coisa de não vai dar, mas o que a gente tem junto, pô, até sobra, cara. Uhum. Que é uma mentalidade. Pra mim, eu olho pra esse texto e eu me empolgo muito mais desse jeito do que com a ideia de que o cara chegou lá, só o garoto levou aquela marmita Sim. naquela multidão inteira e de fato Jesus deu graça e o pão foi crescendo na bandeja. E, enfim, vamos queimar a gente hoje, né? Porque os caras, a gente tá aqui quase. Deixa queimar, deixa queimar. Isso é quase uma perspectiva bultiana. A gente está desconsiderando Então, o milagre mas- metafísico para propor o seguinte, que a generosidade Não, é o maior como é que era milagre aquele que nosso Jesus professor pode... de homelética, o magrinho? Caraca, esqueci o nome dele. Bem magrinho. Ali na Unigran Rio. É Carlos? Não, era... Me fugiu. Mas então, teve um debate lá na nossa época que ele falou isso, né? Sobre, o povo passou no mar e o mar não se abriu. O maior foi o milagre da galera que se afogou numa poça de 20 centímetros. Então, assim, o que é milagre? O milagre é o divino, O cara seja... Assim... a materialização do divino é o milagre. Então, assim... Acho que a generosidade que eu olho para essa maneira de ler esse texto da multiplicação dos pães, eu vejo o milagre da generosidade. Assim, gerando. Aquela galera olhou para aquele moleque e falou assim, pô, esse doido tirou, mano, deu ruim. Vamos tirar também. O doido tirou. E é interessante que antes dele multiplicar, ele manda organizar, sentar em Senta grupos. todo mundo em grupo, organiza essa turma. Porque até para o milagre acontecer tem que ter organização. Então, peraí, bota as coisas no seu devido lugar, né? Jesus, de repente, ele sabia que, com certeza, assim, olhando pela ótica, sem considerar toda a questão divina, pô, ele sabia, ele era judeu também, ele sabia que aquela galera saiu numa romaria longa, ninguém levou nada, a gente... Pô, a gente tá falando de uma outra cultura, mas é comum, cara, romaria, você vai daqui pra ali, você bota um biscoito na bolsa, você bota uma água na bolsa, agora assim, a ideia total é isso mesmo, e é uma não mentalidade... diminui o milagre. Não diminui, não acho que diminui, e trazendo pra nossa realidade, pra tudo que a gente tá discutindo, cara,
Eu acho que como comunidade de fé, o nosso mundo... É isso, né? Desafio é dividir o pão. É envolver os outros a serem participativos. Não é deixa Jesus fazer, né? Tipo, Exatamente. Não, vamos nós fazer. E às vezes outras pessoas... O que tá na minha Às vezes área a igreja de ação? toma partida para cuidar de uma coisa do bairro. Pô, aí o cara lá é dono do mercado, o cara vê aquela atitude, pô, eu quero ou fazer igual ou fazer com você. Aí o outro lá, que é de uma instituição religiosa até totalmente diferente da sua, ele se junta também, ou para fazer igual ou para fazer com você. Então são questões, são possibilidades que geram um movimento de transformação mesmo. É isso, irmão. É show de bola. Cara, acho que a gente vai ser obrigado a montar uma série aqui pra conversar sobre isso, né? Muita coisa. Vamos pontuar aqui umas coisas e vamos montar a série. Mas eu queria fechar aqui esse bloco te passando a palavra aí para você deixar sua reflexão sobre o que a gente conversou e se você quiser fazer algum apontamento. Cara, assim, de tudo que a gente conversou, eu penso que a gente tem um desafio muito grande nesse tempo, que é o desafio de ser igreja, né? E é um desafio profundo. Nós estamos pastoreando num tempo muito complexo, difícil mesmo, um tempo plural, relativo excessivamente, mas que me parece que a nossa missão ainda é a mesma. Que é essa missão do caminho, cara. Eu penso que a gente precisa... Tem um termo que me pegou esses dias, eu li um livro do Timor Kelly, que é Ego Transformado, e que no final do capítulo 3 ele fala sobre a questão do reviver, né? Eu tô com essa palavra na minha cabeça. E eu acho que como igreja, como comunidade, sabe, como discípulos de Jesus, a gente tem esse desafio de reviver todo dia, para o coração continuar em chamas, para o coração continuar aceso, e a gente não se perder disso, a gente não se perder da proposta, eu não vou dizer proposta original, porque essa coisa da proposta original complica, mas eu diria para aquilo que a gente tem, uma proposta essencial, a gente transformar realmente a coisa mais simples, a gente fazer o que dá para ser feito no lugar onde a gente está plantado, entendendo os desafios que é isso, que não é fácil, o pastoreio local então é muito complicado, você tem inúmeros desafios, você tem inúmeros problemas, ainda mais porque você tem inúmeras igrejas de todos os jeitos e formas, mas a gente tem que continuar olhando para os evangelhos, sabe, como fonte histórica para a gente refletir, e aí eu termino com aquilo que o próprio Paulo disse para Timóteo lá, acho que na primeira ou segunda carta, o Paulo diz para Timóteo, cara, lembra de Jesus. Eu acho que é isso aí que a gente precisa fazer. É isso. É lembrar de Jesus. Eu fecho aqui também dizendo que a igreja é esse lugar. A igreja é um lugar de oikós, de habitar, de conviver, de se relacionar. E nesse relacionamento vai haver percalço. Os discípulos tiveram vários embates, né? Mas isso não impediu deles cumprirem a missão. Então, eu acredito que é isso. O evangelho, e isso é uma máxima, o evangelho ele é imutável, mas ele é adaptável. Sim. Ele é adaptável à linguagem, à realidade, à exposição. Então, a gente só precisa aplicar ele. Porque ele é imutável, ele não muda. Então, se ele é uma essência na nossa vida, vamos viver viver e vivenciar vai se tornar mais fácil do que falar. Porque a gente está experimentando ali, vivenciando, e aí a gente vai tratar o perdão não como uma palavra, mas como atitude, o amor não como uma tese filosófica, mas como um sentimento encarnado, e é isso. Cara, queria te agradecer aqui por esse bate-papo. Eu acho que a gente vai... Vamos sentar. Vou fechar o bloco aqui, vou fazer um making off com ele. A gente vai montar uma série de podcasts aqui pra gente trazer assuntos pra dialogar. Tu topa? Top. Então, beleza. Top. Eu te agradeço também a oportunidade boa. Botar outros caras na mesa. Na mesa. E uma outra coisa que eu preciso dizer, né? Eu tô inaugurando a minha vida aqui, né? Eu nunca vim no podcast, primeira vez na vida. E já participei de alguns debates, mas não nesse molde. Então foi muito legal, foi muito bom. Eu te agradeço por essa oportunidade. Show. Foi muito legal estar aqui. É isso aí. Gente,
Deixa teu comentário aí, se você ficou com alguma dúvida, se você quer fazer algum apontamento, a gente vai te responder e a gente vai interagir aqui para que esse diálogo se expanda. O objetivo aqui é você entender o que é a igreja, né? Na ideia, não entender uma definição, mas poder arejar o entendimento que a igreja local, a instituição, ela é composta de pessoas, essas pessoas cumprem uma missão e essa missão é se relacionar com pessoas para que esse relacionamento vivencie o amor e a graça de Deus. Deus abençoe sua vida, vem com a gente, clica aí nos outros vídeos, acompanha a gente para mais conteúdos como esse. Valeu!